Você já parou para fazer essas perguntas? Como será que Jesus viveu? Como é obedecer a Ele? Como é que Ele quer que nós vivamos? Essas são ótimas perguntas para quem deseja descobrir o que Deus espera daqueles que o amam. Se a gente começar a refletir a respeito dessas questões, a gente vai entender o que de fato precisamos fazer, como devemos nos comportar, como devemos verdadeiramente seguir os passos de Jesus. Em 1 João, no capítulo 2, no verso do 4 ao 6, nos diz o seguinte: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E eu afirmo que eu sou cristão, eu preciso seguir os passos de Jesus. Eu preciso obedecer aos seus mandamentos. Eu preciso entender como é que ele se comportou em determinadas situações para que eu possa também me comportar da mesma forma. É fácil? A gente sabe que não, mas é necessário começar a aprender e a obedecer a todos os mandamentos. A gente precisa começar a enxergar todas as situações com a ótica de Cristo. E através disso a gente vai começar a entender como é que precisamos nos comportar. E novamente, a gente sabe que a caminhada é difícil, até porque são muitas situações, tribulações que a gente passa e que a gente precisa entender como se comportar. Um verso interessante que a gente pode ter como reflexão para que a gente também tenha como base do que de fato precisamos fazer para nos comportar como Cristo, está lá em João 15:12, que nos diz o seguinte: quando Jesus estava com seus discípulos, ele lhes disse: este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu os amei. A gente precisa começar a entender o que é amar uns aos outros. Muitas vezes a gente está em um dilema em que as pessoas estão nos ferindo e a gente precisa amar essas pessoas mesmo elas nos ferindo. É assim que Jesus viveu. É fácil? Logicamente que não. Como é que a gente vai amar aquele que está nos ferindo, que está nos traindo, que está nos agredindo, inclusive verbalmente, está nos caluniando, nos difamando? E a gente precisa entender que amor é esse. A gente só vai conseguir entender quando a gente mergulhar a fundo na palavra de Deus, para entender como Cristo viveu nessas situações, até porque ele foi difamado, caluniado, foi cuspido, foi batido, tudo isso por conta de nós. Então a gente precisa começar a entender que amor é esse. Como é que a gente consegue, mesmo sendo alvo de tantas críticas, de tantas perseguições, continuar amando aquele que está me prejudicando? E muitos acham que amar ao próximo é só amar aqueles que estão próximos de verdade, aquelas pessoas que estão no meu relacionamento diário, minha família, minha mãe, esposa, irmão, filho, tia, tio. Não. Amar o próximo é amar a todos os outros, além daqueles que nós estamos nos relacionando. Será que você já parou para analisar ao redor da sua casa, ao redor do seu trabalho, pessoas que estão precisando da tua ajuda, que estão com fome, pessoas que estão precisando de um abraço, pessoas que estão precisando de uma palavra? Muitas vezes a gente, inclusive, faz muito pelos outros da rua, mas esquece de fazer pelos da nossa própria casa. Isso também acontece muito. É o processo totalmente inverso. A gente faz muito pelos outros e esquece de fazer pelos da própria casa. A gente não pode estar nesse extremo. A gente precisa equilibrar essa questão. E uma coisa interessante que a gente precisa começar a refletir é o seguinte: viver com Jesus significa amar de forma sacrificial as pessoas que Deus criou e por quem Ele enviou o seu Filho para morrer. Começando pelos que reconhecem Jesus como Salvador. O que isso quer nos ensinar? A gente precisa, de fato, se sacrificar para amar o próximo. Principalmente, a própria palavra nos diz que a gente precisa orar pelos nossos inimigos. Para pensar nisso. Como é que eu vou orar pelo meu inimigo? Aquele que está tentando me agredir, me destruir, me caluniar, de forma geral, me destruir.
Mas é isso que a gente precisa começar a entender. Muitos estão vivendo um cristianismo muito raso e não conseguem se aprofundar naquilo que de fato é necessário fazer. Não é fácil, não vamos ser hipócritas, e novamente eu estou falando a respeito disso. Certo? Não vamos dizer que a gente vai conseguir fazer isso do dia para a noite, mas Deus é quem vai nos fortalecer. A gente precisa começar a mostrar a Deus que a gente é fraco, pois somos. E necessitamos todo santo dia da força dele, do poder dele, para que a gente possa agir como Deus agiu perante aquelas pessoas que estão tentando nos destruir. E é pedindo discernimento todos os dias. É de fato orando, é de fato lendo a palavra, é jejuando para que a gente consiga vencer essa guerra espiritual que não para. Ela é uma guerra constante e a gente precisa se santificar todos os dias. Mas muitos pensam que tem que criar uma lista de tarefas e seguir essa lista de tarefas. Eu até anotei uma coisa aqui bem interessante, que é: viver como Jesus não é cumprir uma lista de tarefas do que fazer ou evitar. É viver uma vida tão enraizada no amor de Deus que obedecer aos seus mandamentos se torna o nosso maior desejo. Muitos estão criando listas de tarefas para tentar viver como Jesus, mas na realidade não é isso. Não é assim que a gente deve funcionar. A gente precisa entender que amor foi esse, de ter enviado o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E aí, quando a gente entender esse amor, a gente vai começar a transbordar esse mesmo amor. A gente precisa pedir discernimento a Deus para que a gente consiga chegar a esse nível de maturidade espiritual. Mas é todos os dias, de glória em glória, se santificando. Todos os dias eu errei, eu vou ali, peço perdão e entendo qual é o gatilho que está me fazendo errar, para que eu possa mudar, moldar a minha forma de agir, o meu comportamento, e não deixar com que em outro momento, quando aquele gatilho, quando aquela situação acontecer novamente, eu erre novamente. Errar é humano. O que a gente não pode deixar é permanecer cometendo aqueles mesmos erros. Precisamos identificar qual é o gatilho que nos faz errar. Porque aquela pessoa consegue ainda me atingir, porque é tão importante o que aquela pessoa está falando. A gente precisa entender, porque se você parar para pensar, Jesus sofreu tudo o que sofreu para que a gente tivesse um relacionamento direto com o Pai. E só através desse relacionamento é que a gente vai conseguir identificar como nos comportar em determinadas situações. Se a gente não tiver esse relacionamento, a gente realmente não vai conseguir. A gente precisa diariamente, não é criar uma lista, mas a gente precisa entender como é se relacionar com Deus. Lógico que dentre as tarefas do relacionamento com Deus está ali a oração, a leitura da palavra, o jejum, mas a gente não precisa criar uma lista prática para que a gente siga aquilo ali à risca o tempo todo. A gente precisa modificar o que está aqui dentro. Quando a gente modificar o que está aqui dentro, a gente vai entender como seguir as práticas, as disciplinas cristãs, para que a gente consiga ter um relacionamento verdadeiro. Não preciso fazer aquela lista que eu criei sempre, determinado horário, aí a gente cria um robotismo, vamos dizer assim. Na realidade, a gente cria um mecanismo robotizado e não transforma o que é necessário, que é o nosso interior. Então a gente precisa começar a entender como é que eu faço para conseguir me relacionar com Deus de forma genuína, de coração, para que eu possa entender como me comportar igual a Cristo. A gente não vai ser perfeito, isso é um fato, mas a gente pode se aperfeiçoar. A gente pode deixar Deus nos aperfeiçoar, para que a gente possa nos tornar pelo menos o mais parecido possível com Cristo. E isso só com um relacionamento com Deus. Só Ele pode nos fortalecer para que a gente possa chegar a esse nível de maturidade espiritual. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão, que o Senhor continue nos mostrando o que precisamos fazer. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, pois somos pecadores e precisamos de Ti diariamente. A gente precisa entender o amor que o Senhor derramou sobre nós para que a gente possa transbordar para outras pessoas. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores, ajuda-nos a sermos pessoas conforme a Tua vontade. Nos mostra o caminho a seguir e nos transforma nas pessoas que fomos criados para ser.
para refletir o teu caráter, o teu amor e a tua bondade. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. Se você tem aprendido com esse canal, deixa nos comentários aquilo que você tem aprendido e não esquece de compartilhar aquilo que Deus tem te ensinado também. Além de tudo isso, compartilha com alguém que precisa aprender um pouco mais a respeito de como se comportar através do amor de Deus e mostrar Cristo aqui na Terra. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.